Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre as formas de pagamento mais utilizadas pelos portugueses em 2023 e sobre os tipos de fraude associados à utilização de instrumentos de pagamento eletrónico. Segundo os dados do Banco de Portugal, em 2023, foram feitos 4,2 mil milhões de pagamentos em compras, mais 13,3% do que em 2022. Em valor, o montante subiu para os 740,2 mil milhões de euros, mais 12,9% do que no ano anterior. Por dia foram feitas 11,6 mil milhões de operações de pagamentos, que corresponderam a 2 mil milhões de euros em valor. O Banco de Portugal refere, inclusive, que 99,8% dos pagamentos foram feitos através de meios eletrónicos. No primeiro semestre de 2023, a fraude com cartões caiu 37,4% face ao mesmo período de 2022. Já a fraude associada às transferências de crédito desceu 34%. Para fazer face a estes constrangimentos, o Banco de Portugal vai lançar, entretanto, alguns serviços que permitem tornar os processos de transferência bancária mais transparentes e seguros. Para falar deste tema, convidamos a jornalista da secção de Economia, Isabel Vicente. Isabel, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá. Antes de iniciarmos esta conversa, vamos apenas ouvir o capitão André Batista, GNR no distrito de Viseu, que nos alerta para os perigos das burlas online, em especial contra idosos. Começamos a verificar que com a pandemia houve a necessidade também de terem que aceder a estas novas tecnologias para estarem mais perto da família. E como consequência, têm começado também, através desses meios, a ser alvo de tentativas de burla. E pronto, aquela questão muito falada há uns tempos atrás do Olá Pai ou do Olá Avô, em que alguém se faz passar por um familiar e diz que tem um problema e precisa de dinheiro. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Isabel, no seguimento do que acabamos de ouvir, apesar dos alertas de várias entidades, continuam a existir fraudes na execução de operações de pagamento. No primeiro semestre de 2023, as perdas associadas à fraude com cartões e transferências a crédito subiram para os 5 milhões de euros, segundo o Banco de Portugal. Quais são os tipos de burla mais frequentes e que cuidados é que devemos ter? Há vários tipos de burla e temos que ter sempre muito cuidado porque normalmente os hackers e os bandidos, chamemos-lhe entre aspas, recorrem sempre a meios cada vez mais sofisticados. Toda a gente já ouviu falar, até porque foi muito, muito publicitado, o Olá Pai, Olá Mãe, perdeu o telemóvel. Isso é uma das burlas, por SMS, por WhatsApp. Depois há outros meios que é o banco a pedir para a pessoa introduzir os seus dados porque houve ali um problema. E agora, mais recentemente, ainda há outro, que é a criação de grupos em WhatsApp, em que alguém cria e te associa ao grupo e aparece no teu telemóvel, um grupo criado por um telemóvel que não faz parte da tua lista de contactos e que junta imensa gente. Este é o mais recente, penso eu, que esta semana estive no Banco de Portugal e já me aconteceu e perguntei, e parece que isto está a acontecer mais vezes, e perante isso o que é que se deve fazer? Banir completamente logo aquele contacto, nem sequer ir ver quem é que está, podem estar pessoas até amigas, porque normalmente este tipo de burla arranja-se sempre alguma coisa que seja verdade. Claro. E portanto é logo deitar fora. Se for alguém que a gente conhece, vai-nos mandar uma mensagem limpa. Portanto, isto é um dos tipos de burla, só que elas têm duas consequências nefastas e isso é visível, apesar das fraudes estarem a cair. O nível para a primeira metade de 2023 ainda é grande, foram 5 milhões de perdas, mas há perdas que são suportadas pelo próprio cliente bancário. E essas perdas são normalmente perdas que manipulam, quer dizer, quem está do outro lado do telefone ou do site,
consegue manipular o cliente bancário de tal maneira que nós pensamos que é o banco, ou que é mesmo o filho, ou quem seja. E nesse caso, não há ressarcimento qualquer. Outro tipo de burla tem a ver com as firewalls, ou seja, com a segurança que os bancos ou as lojas ou o que quer que seja, porque começa a ser já, não é só com a banca, neste caso as estatísticas são do setor financeiro, podem fazer mal, ou seja, quando alguém, um hacker, entra numa conta ou entra num banco, quer dizer que alguma coisa no banco falhou. Portanto, os mecanismos de segurança, e durante um tempo o cliente pode ser enganado. Basta um minuto para alguém ou muitos clientes serem enganados. E, portanto, temos que ler muito bem os avisos que os bancos fazem nos seus sites, temos que ter consciência de que há sempre gente a querer extorquir alguma coisa e temos que ter as cautelas. O cliente bancário tem que se informar sobre isso, sob pena de depois perder dinheiro que não tem. Às vezes acontece isso. E é difícil reaver o dinheiro? É difícil reaver o dinheiro se o banco não tem culpa e prova que o cliente foi por sua livre vontade até um multibanco, ou fez uma transferência online para aquele número de conta, se deixou enganar, aí o cliente não recebe nunca o dinheiro. A perda é do cliente. A perda só não é do cliente se o problema for o banco. Certo. Se for um problema de segurança do banco. E o que se tem visto mais é que é um problema de literacia, se quisermos, ou às vezes até só de falta de cuidado, que as pessoas têm, precipitam-se. E o Banco de Portugal quer evitar, apesar disso tem vindo a decair, até porque tem sido muito publicitado, continua a acontecer e, portanto, convém que haja mecanismos para precaver isso. Claro. Como referi na introdução e também estavas a dizer, o Banco de Portugal está atento a estes casos e já tem previstas algumas medidas para facilitar as transferências bancárias e mitigar a fraude. Pode explicar-nos o que é que está aqui em cima da mesa? Sim. Basicamente há duas medidas que já tinham sido anunciadas, mas que fazem parte da estratégia do Banco de Portugal, mas que está muito perto de acontecerem. Uma é a 20 de maio, que é a identificação do beneficiário. Ou seja, mais ou menos, quando tu estás no MBWay e transferes dinheiro para um amigo ou para uma amiga ou para o teu pai ou para a tua mãe e te transferem para ti, tu tens um número de telemóvel e sabes que pertence àquela pessoa. Envias e sabes, já chegou à conta àquela pessoa. Chegou ao cartão. Mas aí é porque no MBWay tu tens um cartão. O que o Banco de Portugal agora quer fazer é, quando tu tiveres que enviar dinheiro a alguém, possas enviar esse dinheiro e teres... como acontece no multibanco ou como acontece no MBWay, tens a certeza para quem enviaste. E, portanto, o banco vai passar a estar obrigado, cada vez que tu fazes uma transferência entre contas, vai ficar obrigado a dizer-te que tu enviaste aquele dinheiro automaticamente. Antes de tu dares o sim final, o banco vai-te dizer que aqueles números ou aquele telemóvel pertence à pessoa Portanto, identifica o destinatário. Identificando o destinatário. Isto faz com que se mitigue um pouco o que pode vir a ser uma burla, porque tu tens basicamente um código, um telemóvel que te dizem que é para aquela pessoa, mas se o banco não tiver o nome completo, se esse telemóvel for descartado, não for daquela pessoa, por exemplo, porque tu podes, quando estás a tentar enviar e verificas, o banco tem que te dizer o nome completo, podes ver, não é esta pessoa, não corresponde, há aqui qualquer coisa estranha e abortas a questão. Portanto, sabendo para quem é que vais mandar antecipadamente, não é? Portanto, isso é uma maneira de poder mitigar aqui alguma ajuda à fraude, à existência de fraude, porque o conhecimento concreto que aquele nome corresponde a. E, portanto, esta funcionalidade depois, porque normalmente quando nós fazemos uma transferência numa app ou mesmo no home banking, nós fazemos a transferência para aquele número, não é? Mas não nos aparece, só no multibanco é que aparece o nome. Exato.
mas tens que digitar todos aqueles códigos, aqueles números, PT, 50, etc, etc, etc. São imensos números, às vezes há enganos. Claro. E, portanto, agora vai passar a ser mais fácil, porque tu tens o telemóvel associado ao número da tua conta. Isto é uma outra funcionalidade, ou seja, vai ter que ser, a pessoa vai ter que aderir, não é? Mas o número de telemóvel, em vez de estar, como no MBWay, associado ao cartão, vai estar associado à conta. Portanto, tu vais poder passar a fazer transferências a crédito ou imediatas, e já explico o que é isso, que é outra coisa que os bancos vão ter que começar a fazer, mas mais para a frente, apenas com o telemóvel, porque o telemóvel é associado a uma conta, só a uma conta, para já só pode ser associado a uma conta do banco. E tens duas contas, no banco X e no banco Y. E tens um telemóvel e associas o teu telemóvel à conta X. Só apenas a uma? A uma, só a uma. E faz a transferência pela app. Se quiseres, faz a transferência pela app, mandando para o telemóvel, do teu telemóvel para o telemóvel de quem queres enviar, que estará registado no banco, não é? É uma espécie de MBWay. Não é bem, mas é uma espécie de MBWay, exato. Eu, por exemplo, se eu quiser mandar para um telemóvel que não tenha no MBWay, eu não consigo. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, tem que haver o registro e a aceitação de que isto vai ser possível fazer. E nessa medida, qual é o avanço? É que daqui a uns meses tu vais poder transferir o dinheiro desta forma e ele estar imediatamente na conta como está no MBWay. Porque hoje em dia há as transferências, quando nós pedimos uma transferência, há um momento em que o dinheiro sai da nossa conta, mas há um interregno, que é terra de ninguém, em que o dinheiro ainda não chegou à tua conta. E, portanto, é evitar este vácuo onde o dinheiro está ali e não sabemos bem onde. Vão ser as transferências imediatas que também vão ter que ser disponibilizadas pelos bancos para que, no fundo, o Banco de Portugal diz que não é uma concorrência ao MBWay. De certa forma não é, mas é mais uma funcionalidade e, neste caso, na app e no home banking, que vai funcionar desta forma. E, portanto, esse facto vai fazer com que, com estas funcionalidades, a pessoa tenha a certeza para quem está a mandar o dinheiro. É óbvio que nós pensamos assim, mas perante depois estas questões, há de haver alguém que vai inventar uma coisa para bloquear esta segurança. Mas nessa altura também estaremos todos atentos. O importante a passar não é só às pessoas com mais idade que isto acontece, que as burlas acontecem. Às vezes aos mais jovens isso também acontece por excesso de confiança. Pode acontecer. Portanto, como o dinheiro é um bem raro, digo eu, para quem trabalha, nós temos todos que ter muito cuidado e consultarmos todas as coisas possíveis no site, no Banco de Portugal, nos bancos, para não corrermos riscos de perder dinheiro, no fundo, para alguém que nos está a roubar, basicamente. Claro, e pode acontecer a todos, como dizias. Pode acontecer a todos, sim. Costuma acontecer aos mais idosos, mais velhos, porque sim, se assustam mais e não estão tão à vontade com as novas tecnologias, mas na verdade pode acontecer a qualquer pessoa. Passando para os tipos de pagamento mais frequentes, o Banco de Portugal diz-nos que em 2023 os cartões foram o meio mais utilizado. 53% dos pagamentos foram feitos com cartões de tecnologia contactless. A que se deve, no fundo, esta preferência dos cartões e meios eletrónicos? Eu acho que isto vem um bocadinho do que nós vivemos na pandemia. Porque antes da pandemia o peso do contactless havia pouco, era 8% para aí, não quero errar, mas acho que sim, que é esse nível. Com a pandemia, o que é que nos aconteceu? Com a pandemia as pessoas tiveram necessidade de imensos cuidados e, portanto, também tem a ver com a oferta. E os bancos aceleraram todo um processo digital. Mesmo as compras. Muitas vezes as compras eram digitais. E, portanto, quando os bancos começam a dar às pessoas um cartão que não precisa de marcar código, que é só juntar, é o contactless, que é só aproximar da máquina, a pessoa não quer estar a dedilhar, porque tudo se pegava, a pandemia era mais cómodo. Muito mais cómodo. E, portanto, eu acho que isto até seria em número superior se todos os equipamentos onde nós andamos a pagar, nas lojas, nos supermercados,
aceitassem o contactless. Ainda há muitos comerciantes que não aceitam o contactless. Mesmo que a pessoa tenha o cartão, não dá para fazer aquele pagamento assim. Há imensos sítios. Portanto, isto é mais fácil, mesmo até se pode pagar com outros meios eletrónicos como não o cartão, mas neste caso é o cartão. E por isso eu acho que é por comodidade das pessoas que fazem isso. E na realidade é menos uma coisa que se tem que fazer. Não tem que estar a digitalizar o código. E como tem alguma segurança, porque para quantias muito elevadas, acima dos 80, acho eu, ou 70, era 50 e depois subiu, tem mesmo que digitalizar. Há uma complicação que é essa pessoa perde o cartão, alguém que vai com o cartão fazer compras, pode fazer muitas compras e, portanto, tem que se ter algum cuidado, mas lá está, não aparecem muito nas reclamações esse tipo de coisa, mas o roubo é sempre possível, mas isso até com já dinheiro. se sabe, até com dinheiro, mas na verdade eu acho que é uma comodidade que se instalou e que vai ainda continuar a galopar, porque à medida que toda a gente possa utilizá-lo, não é? Para concluir e para terminar, achas que o fim dos pagamentos em numerário está para breve? Não sei, já se fala nisso há imenso tempo, mas eu acho que ainda há muita gente a pagar em dinheiro. Há muita gente que não tem cartão e nós não nos apercebemos disso. Provavelmente não nos cruzamos tanto com essas pessoas, mas há muita gente que não tem cartão por variedíssimas razões, mas o dinheiro tem tendência a ser usado cada vez menos, porque na realidade se tu podes pagar tudo com cartão, podes pagar uma bica com cartão, quer dizer, para que ir levantar dinheiro? E, portanto, o fim, não, do dinheiro. Da utilização do dinheiro como meio de pagamento. Mas que fiquem numa posição muito aquém daquela que já foi, isso sim. Há o fim do meio de pagamento muito interessante, que é o cheque. O cheque é que é assim uma coisa que está completamente em desuso há anos e continua. É engraçado porque o cheque deixou completamente de funcionar. E há uma coisa interessante que não me perguntaste, mas já agora a talho de foice e acabo. O dinheiro não vai acabar ainda como meio de pagamento para responder, mas é muito mais utilizado o cartão, aproximação com os meios eletrónicos, com o telemóvel. O pessoal novo já paga tudo com o telemóvel. Eu não, que já tenho uma certa idade e gosto ainda de ter o cartão e tal. Mas quer dizer, não precisam de levar mais nada quando saem de casa, a não ser o telemóvel. Vai no telemóvel, até o bilhete, até o cartão de cidadão está aqui. Portanto, começa a ser uma coisa muito... O telemóvel já faz parte de muitas pessoas. Já se consegue fazer tudo, mas pronto, quase tudo. Mas na realidade o cheque é a coisa que está mais em desuso. Nas estatísticas do Banco de Portugal, por exemplo, eles falavam do cheque que era mais utilizado em Bragança, numa região onde há mais pessoas mais envelhecidas e, portanto, menos aptas a esta coisa dos cartões. Os cheques ainda estão nas carteiras deles, porque na realidade não têm a facilidade que nas outras regiões têm, e tem a ver com a idade, com o facto de não se habituarem, de acharem uma alguma resistência, algum tipo de resistência? Sim, há uma resistência e porque têm medo de serem enganados também. As pessoas não estão completamente isoladas e, portanto, refugiam-se ali. Há uma coisa perigosa, o cheque tem uma coisa perigosa, que é, há uma lista negra de pessoas que passam cheques e de empresas e de tudo muito maior do que havia aqui há uns anos. Essa parte foi o que mais cresceu. De resto, continua a descer a olhos vistos. Portanto, ainda vamos viver muito tempo com as notas e as moedas, menos, mas com os cheques tenho ideia que qualquer dia acaba mesmo. Isabel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de nos despedir, convido a ouvir o podcast Chave na Mão da jornalista Rita Neves. No último episódio esteve à conversa com Mariana Morgado Pedroso, diretora do projeto Architect Your Home, Portugal e Reino Unido, sobre o impacto da medida do Simplex urbanístico. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho, muito obrigada. E a si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.